Olá, tudo bom? Muitos homens com 50 anos ou mais relatam que depois que deitam para dormir, acordam muitas vezes para urinar durante a noite, durante a madrugada. Às vezes eles vão ao banheiro, sai pouca urina, às vezes sai muita urina, volta para a cama, pouco tempo depois tudo começa de novo, não consegue voltar para aquele sono profundo e isso fica muito ruim, né? Porque o sono fragmentado faz com que o cansaço aumente, a energia diminua muito. E depois a pessoa acaba ficando sempre preocupada por essa questão de será que na hora que eu for dormir eu vou ficar levantando várias vezes para ir ao banheiro? Então isso já gera até uma ansiedade. Tem homens que acham assim, isso é normal da minha idade e acham que o problema é só a próstata, mas existe uma outra coisa que pode estar relacionada e tem um método que pode te ajudar muito se você começa a fazer antes de dormir. Vou te explicar isso aqui, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero perguntar quantos anos você tem e se você acorda muitas vezes durante a noite para ir urinar. Se você for mulher e conhece algum homem, seu marido, seu filho, seu pai, que sofre com isso, compartilhe esse vídeo. Às vezes esse vídeo pode ajudar também algum homem que você goste, com quem você se preocupa. Então deixa sua curtida no vídeo para me ajudar. E vamos começar a falar sobre essa questão da próstata, porque que realmente ela pode estar relacionada com esses despertares noturnos para urinar, mas também o que pode ser, além da próstata, que pode estar te atrapalhando. Quando a gente fala de homens que passam a acordar muitas vezes durante a noite para aumentar, é quase, né, uma conclusão assim direta. Tô acordando mais para urinar durante a noite, minha próstata aumentou. E realmente a próstata pode ter um papel importante nesse sentido, porque com o envelhecimento, muitos homens acabam desenvolvendo o que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento da próstata benigno, né? Que não é cancerígeno, mas o tamanho da próstata vai aumentando. Então, como a próstata fica logo abaixo da bexiga e ao redor da uretra, que é o canal por onde a urina passa, imagina que tem uma mangueira passando por uma esponja e essa esponja aumenta de tamanho e fica inchada. Ela começa a apertar essa mangueira e a luz da mangueira diminui, né? O espaço por onde a água poderia passar. Então, é mais ou menos isso que acontece. A urina se encontra com mais dificuldade para conseguir sair dali, né? Da bexiga mesmo, para conseguir passar por essa luz, esse tubo que está mais estreito. Então, muitos homens percebem um jato mais fraco, demora para começar a urinar, tem vontade de urinar, mas parece que leva mais tempo para a urina percorrer o caminho, um gotejamento pós-urina, sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente e mais idas ao banheiro. Mas tem uma coisa importante também, que muitas vezes o tamanho da próstata não explica sozinho por que a pessoa passa a acordar tanto de noite. Ela pode sim estar relacionada, mas tem uma outra coisa que acontece com muitos homens que prejudica essa quantidade de despertares noturnos, e eu vou falar mais dela aqui para você agora. Uma das coisas que são mais ignoradas para a grande maioria dos homens é a questão da circulação das pernas, porque ao longo do dia é muito comum, com o passar da idade, que a gente acumule mais líquido nos tecidos das pernas, dos pés, dos tornozelos, por causa da gravidade. Isso é ainda mais comum em pessoas que ficam muitas horas sentadas, ficam muito tempo em pé, que tem uma circulação pior, que tem aquelas varizezinhas no tornozelo mais inchado, ou uma vida mais sedentária, né, de uma maneira mais ampla. Então, muitas pessoas percebem isso ao longo do dia, né? No fim do dia, a meia fica inchada, a perna fica inchada. Quando você retira o sapato, você vê uma marca do sapato ou da própria meia na perna, e a perna fica mais pesada. Tem gente que sente um peso, uma dor na perna mesmo. É como se o líquido ficasse mais parado, né, entre aspas, assim, no tecido. Então, quando a pessoa deita para dormir, pensa comigo, ela voltou a ficar numa posição horizontal e a gravidade deixou de atuar nesse sistema que estava prejudicando, empurrando esse líquido para baixo, dificultando o retorno tanto do sangue quanto da linfa. Então, esse líquido que estava acumulado na perna, lentamente começa a voltar para a circulação, porque está tudo no mesmo nível, a gravidade não está atuando, e aí os rins percebem, opa, tem mais líquido aqui circulando, preciso filtrar esse excesso aqui e eliminar. Então, aumenta a sua produção de urina durante a madrugada e em muitas partes, parte da urina que começa a ser excretada durante a noite, começou a se formar no fim da tarde, no comecinho da noite. Então, muitas pessoas que às vezes nem bebem tanta água antes de dormir relatam que, mesmo assim, acordam muitas vezes para urinar e com a bexiga cheia, que acaba sendo diferente daqueles sintomas que eu te falei da hiperplasia benigna da próstata. Antes de começar a te falar mais de uma outra questão muito importante, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios. Se você quer ajuda para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue e diminuir a inflamação,
Dá uma olhada na descrição aqui embaixo, nos meus desafios de 10 dias para cada um desses objetivos. Tem receita, cardápio e cada dia uma orientação diferente. Todo mundo tá amando e eu acho que você vai gostar também. Ainda podem ter outras questões que não estão necessariamente relacionadas à próstata que podem estar piorando essa sua questão de urinar mais à noite. Uma delas é que durante o dia o nosso cérebro está distraído, né? Tem trabalho, tem barulho, tem telefone, tem conversa, tem movimento, tem coisas que distraem a gente. E de noite, no silêncio, qualquer pequeno sinal pode dar pra gente a sensação de que a bexiga já tá mais repleta, tá mais cheia. E entra o sistema nervoso, né? Porque a bexiga ela não funciona sozinha, ela conversa o tempo inteiro com o cérebro. Então, quando o organismo vive em alerta constante, o corpo inteiro fica mais ligado. Então, se tem mais adrenalina, mais tensão, mais estado de vigilância, isso influencia diretamente a bexiga. Então, muitos homens já vivem há muito tempo com estresse, preocupação, ansiedade, sobrecarga mental, sono ruim, tensão constante. E o corpo literalmente desaprende a relaxar a bexiga e a bexiga pode ficar mais sensível. Então, pequenas quantidades de urina já geram uma vontade urgente, o sono fica mais leve. E como tá de noite, né? Como eu te falei, tem menos estímulo, tudo fica mais intenso. Não quer dizer que é psicológico ou deve ser subestimado, é uma questão fisiológica e biológica mesmo, mas eu só queria te explicar que isso também pode acontecer. Também tem outra questão que a gente quase nunca fala para os homens, que é a questão do assoalho pélvico. Isso é muito falado para as mulheres, né? O assoalho pélvico é um conjunto de músculos que sustenta a bexiga, o intestino e a próstata, né, na parte inferior da nossa pelve. E muitos homens vivem com essa musculatura constantemente tensionada sem perceber. Principalmente, mais uma vez, os homens estressados, ansiosos, que passam horas sentados ou contraindo o abdômen. Então, é como se, sabe, você estivesse sempre forçando isso. E essa tensão constante pode aumentar o desconforto, a sensação urinária, a urgência e a sensação de pressão na região. Por isso que em muitos casos, é o que eu te falo, né? O problema não é só a próstata que ela aumentou. Pode ser uma combinação silenciosa entre esse líquido acumulado nas pernas, um sono ruim, o sistema nervoso que está super ativado, uma bexiga que está mais sensível, a tensão muscular, essa questão do assoalho pélvico e o próprio metabolismo inflamado. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? E não botar a culpa toda na próstata. Existe uma coisa que você pode fazer alguns minutos antes de dormir que pode te ajudar, que é você realmente elevar as pernas antes de dormir. Se você é uma pessoa que tem tido muito inchaço nas pernas e sente que elas estão pesadas, inchadas, até mesmo doloridas às vezes, né? Você levantar a perna acima da linha do coração pode ajudar a fazer com que esse retorno venoso linfático ocorra mais rapidamente. E o ideal é que você faça isso antes do período do sono para dar tempo, né, para você ter essa filtragem da linfa, do sangue, na verdade, pelos rins. Então, o ideal é que você tente fazer isso antes de dormir por alguns minutos. Quanto mais tempo você fizer, melhor. Levanta a perna na parede, levanta a perna com os travesseiros, se você quiser, o que ficar mais confortável para que você consiga ter um resultado melhor. Outra coisa também pode ser o relaxamento dessa região pélvica, tentar relaxar o corpo e tentar fazer uma respiração mais profunda, né? Uma respiração mais diafragmática. Até tem um vídeo aqui falando mais da respiração quadrada, que ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse, ajuda você a entrar num sono mais profundo e pode te ajudar a evitar esses despertares excessivos durante a noite. Outras coisas que com certeza também vão te ajudar a acordar menos vezes durante a noite para urinar é diminuir os líquidos de uma maneira geral, umas 2 horas antes de dormir. Cafeína, álcool e sal também durante o dia, e principalmente no fim do dia. Investigar se você tem ronco ou apneia, porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade do sono, fazer com que você entre num sono mais profundo. Controlar a resistência à insulina, a obesidade e praticar exercícios. E tentar desacelerar o sistema nervoso antes de dormir, como eu te falei. Me conta aqui embaixo se você sabia que o problema pode não ser só a próstata e o que você já vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.